Atenção, aposentado. Ontem, o Ministério da Previdência, aliás, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que a fila do INSS nunca vai acabar. Segundo o ministro, a pretensão para este ano é reduzir a espera para 30 dias, para que no mesmo mês em que a pessoa der entrada consiga concluir o processo. Abre aspas. Quem diz que vai acabar a fila é mentiroso. Todo mês entram 900 mil pedidos, 1 milhão de pedidos novos. Tem de conferir o documento, tem de ser justo. Fecha aspas. Vale destacar que em julho do ano passado, durante o podcast Conversa com o Presidente, Lula disse o seguinte, abre aspas, já provamos uma vez que a gente pode zerar a fila. Não há explicação. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. Fecha aspas. Comandante Robinson Farinazo. Tem uma contradição aí, porque o presidente disse ano passado que é mentira que não dá para acabar a fila. E agora o ministro da Previdência disse que quem fala isso é mentiroso. Como é que fica? Dá para acabar a fila do INSS ou não dá para acabar a fila do INSS? Olha, Kobayashi, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais, interessantes que eu aprendi na minha vida pública é que é difícil, né, às vezes, você contornar as falas do chefe. Porque o que acontece é o seguinte, você trabalha numa máquina governamental. Basicamente, essa máquina é política. Então, todas as decisões do teu chefe, todo o discurso, etc., é político. Mas a gente que está num cargo que efetivamente vai concretizar essa decisão, os nossos parâmetros são técnicos. E aí a gente acaba, muitas vezes, aí, precisando ter grande habilidade, né, para conduzir o assunto e não deixar assim mal entendido. O que eu penso sobre a Previdência em geral? Que talvez seja o setor mais estratégico do Brasil hoje. Por que eu te digo isso? Porque a nossa população está envelhecendo, a sociedade está envelhecendo, essa é uma realidade. Eu estava conversando com um advogado esses dias sobre problemas de alienação parental, uma coisa que acontece muito, e é uma preocupação grande, porque muitas vezes é acionado um parente que ele não tem condições sequer de cuidar de si mesmo, quanto mais, né, daquele parente que se encontra numa situação de hipossuficiência. Isso aí vai acabar na mão de quem? Do Estado, eu não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que hoje a Previdência Social é um problema que a gente não está olhando, essa que é a verdade. Principalmente quem é mais jovem aí não está pensando nisso. E eu tenho certeza que isso não vai ser resolvido ainda nos próximos anos, a não ser que a gente faça grandes reformas, mas eu não sei se a nossa sociedade como um todo, ela se tocou, tá, do problema que vem por aí. Porque se entram 1 milhão de pedidos por mês aí, ou 900 mil milhão, a tendência é isso aí aumentar cada vez mais. E aí, Renato? Kobayashi, a Previdência é talvez o maior problema brasileiro. É isso que a gente precisa entender, de que o Brasil perdeu uma janela de oportunidade de bônus demográfico para fazer uma reforma séria e que tornasse a Previdência brasileira algo sustentável. Porque hoje o que a gente tem, basicamente, é uma pirâmide onde os mais jovens ali estão pagando e algo que está... essa pirâmide ela muda e no final das contas a conta não vai fechar e já não fecha hoje e o pior de tudo, vai só piorar, a tendência é de pior. O Brasil, entre os países de população jovem, é um dos que mais gasta com previdência, gasta igual a países que têm a população muito mais idosa, como é o caso da Alemanha, enfim, de outros países da OCDE. E aqui a gente ainda tem aposentadorias integrais, superaposentadorias, tem várias distorções que não são discutidas quando a gente deveria discutir reforma da Previdência. Então, olhando por esse lado, Kobayashi, a conta realmente ela não fecha e pior, ela só vai piorar. Ô, Alessandro, você acha que daqui a pouco a gente vai ter que discutir uma nova reforma da Previdência, do jeito que tá ou não? Eu acho que antes de mais nada precisa fazer a sua reforma interna da própria Secretaria, da própria Ministério da Previdência. Eu, quando estive com o José Carlos, ex-ministro da Previdência
e trabalho no governo Bolsonaro. Ele tinha acabado de assumir, eu passei lá para dar parabéns para ele, e ele falou que o grande problema dele era a falta de funcionário que estavam alocados, tinham saído do ministério, tinham ido para serem comissionados em outros locais. Então ele ia começar a fazer um trabalho de obrigação dessas pessoas voltarem, porque hoje a Previdência conta com seu quadro efetivo, completo, só que todos eles estão comissionados em outros ministérios ou no próprio Congresso Nacional, ou seja, não estão na Previdência. Então, se você olhar o quadro está completo, mas só que eles não estão dentro da função. Então, fica por isso que esse caso de 900 mil ou 1 milhão de pedidos por mês não vai ser atendido se essas pessoas não voltarem para a Previdência. O ministro da Previdência, o Lupe, ele tem que chegar agora e colocar como condição de ele largar-se um comissionamento, voltar para a questão interna, para que se coloque a questão do atendimento em dia. Eu acho que isso é o prioritário nesse exato momento. A questão da reforma da Previdência, nós temos como o comandante falou, eu já tive até fazendo um estudo disso, até fiz uma reportagem sobre isso, que é a questão dos idosos que começam a ficar com problemas de Alzheimer ou a questão de o próprio esquecimento, ou a questão de que as famílias trabalham, os filhos trabalham integralmente, esse idoso não pode ficar em casa sozinho e ela praticamente não tem condições de pagar um cuidador. E se ela não faz isso aqui, ela vai colocar como abandono de idoso. E uma casa de repouso é muito caro para essas famílias de baixa renda. Então, quem vai suprir isso no futuro? Porque lembrando que os idosos hoje, eles estão com uma questão de saúde, eles estão vivendo 80, 90 anos, só que a idade mental de muitos deles começa a ficar prejudicada. E a Previdência, de uma certa forma, lá na frente, vai ter que assumir essa responsabilidade, porque a população não tem condições, a população de baixa renda não tem condições de bancar uma casa para fica na conta da Previdência. Não, vai ter que ficar. Claro. Alguém vai ter que tomar conta disso, porque a família ser responsabilizada, ela não tem condições, ela não tem renda para isso. Ô Diego, agora a gente viu um completo desencontro nas informações, né? Porque o presidente garantiu de que tem jeito sim, e o ministro, que é o que está abaixo, o dono da pasta, o responsável pela pasta, está falando que é mentira quem fala que dá para acabar com a fila da Previdência. A gente sabe nessa relação hierárquica, o próprio comandante estava falando aqui, né? Quem está no nível de cima está no campo político, tem que falar o que politicamente convém. Quem está no campo de baixo, às vezes, tem um pouco mais noção da realidade. Mas, na escala hierárquica, quem está em cima manda, quem está embaixo obedece. E quem está embaixo não pode dar desculpa, né? Principalmente no militarismo, né, o comandante? Não tem essa, não deu certo. Está ali para assumir a culpa. Missão dada. Missão dada é missão cumprida. E agora, em relação ao ministro, diante dessa fala, será que o presidente Lula não tem que ter um encontro com ele para falar, escuta aqui, eu prometi, tem que dar um jeito, se vira, vamos fazer um mutirão, será que a gente tem que convocar as pessoas da reserva, como era uma ideia que já tinha sido ventilada lá atrás, fazer uma contratação temporária, de alguma forma para zerar a fila e aí investir em tecnologia, investir em inteligência artificial, de repente, para fazer a triagem da documentação que é enviada, para, de alguma maneira, agilizar a entrega. O que não pode é alguém pedir e não ter a apreciação do pedido de aposentadoria, de licença para tratamento de saúde, de licença maternidade, de qualquer tipo de benefício previdenciário, não é verdade? Ô Koba, nós noticiamos aqui, nossa primeira pauta foi a reforma ministerial que nós teremos esse ano. Eu acho que é bom o Carlos Lupe ficar de olho aberto. Também acho, está bem... Desencontro de discurso com o chefe assim é complicado. Mas isso não é nenhuma novidade nesse governo. Nós tivemos, por exemplo, na ocasião da demissão da ministra Ana Moser, uma nota de agradecimento do governo que a própria ex-ministra desmentiu. Nós tivemos esse caso também com o ministro Haddad em relação ao déficit zero, que o Haddad dizendo que nós vamos conseguir chegar no déficit zero e o Lula dizendo que isso não é de forma alguma prioridade. E agora o caso do ministro Carlos Lupe. Só o que eu posso fazer é deixar um recado meio coach aqui para o Carlos Lupe,
para o ministro acreditar na sua pasta, acreditar no seu trabalho, porque faça como o Haddad. O Haddad também sabe que não vai chegar no déficit zero, mas ele disse que nós vamos conseguir. Então, só acho que o Carlos Lupe deve também, ao menos, harmonizar o discurso ali com o seu chefe e pregar que é possível sim nós zerarmos essa fila do INSS. E vamos nos lembrar, né, que a gente está falando de uma questão que envolve dinheiro, às vezes, que serve para comprar o alimento básico, né? Aposentadoria, um benefício previdenciário, BPC, por exemplo, que é o benefício de pagamento continuado, para aquelas pessoas que estão em situação de miserabilidade, ou seja, a pessoa que não tem dinheiro para o básico e que às vezes faz um pedido e tem que esperar não sei quanto tempo para alguém apreciar e às vezes até aprecia errado, nega. Não à toa a gente tem tantas ações previdenciárias na Justiça Federal revertendo as decisões do próprio Ministério da Previdência. Então a gente está falando de um assunto muito sério, em especial daqueles que mais precisam, os aposentados, pensionistas e tantos outros que dependem desse dinheiro para sobreviver. Isso deveria ser uma prioridade.